Olá! Vamos falar um pouquinho sobre a criança ferida que está dentro de nós adultos? Vamos trazer esse tema hoje aqui? Meu nome é Silvia Maia Furtado, eu sou psicóloga e hoje eu vou falar com base no livro de Rosa Cuquier, um pouquinho sobre esse livro, Sobrevivência Emocional, como as dores da infância elas se reatualizam em nós adultos. Esse tema é um tema que tem sido bastante falado aí, né, pelos psicólogos, pela psicologia, pelos coaches de maneira geral, e é um tema importante para a gente pensar, trazer um fundamento teórico, né, e científico a respeito dessa temática, né, dessa criança ferida que aparece tanto em nós adultos, né? Então, isso acabou se tornando um jargão, uma fala, uma narrativa que às vezes as pessoas não sabem explicar, mas isso se reflete nas nossas relações como adulto, né, na nossa adultez, a formação da nossa identidade desde a infância, da primeira infância, isso se reflete em como nós adultos nos relacionaremos. Então, trazer um pouquinho dessa reflexão de Rosa Cuquier para vocês aí fazerem aí as suas próprias reflexões a respeito da responsabilidade nossa como pais, como estamos cuidando dos nossos filhos e de como nós também fazemos a reflexão de como nós, como adultos, estamos nos relacionando amorosamente ou nas relações sociais. Então, nesse livro, Rosa Cuquier é uma psicóloga, psicanalista, formada pela PUC de São Paulo. Ela escreveu diversos livros, e um deles é esse, que ela fala dessa dor do adulto, da criança, né? Então, ela fala um pouquinho, assim, de como nasce essa criança ferida, né? Dentro de nós adultos, como aparece, né? Então, ela fala que a criança, eu vou ler algumas partes aqui, esse miadinho da minha gatinha aqui de fundo, ela está sempre nos meus vídeos, ela faz questão de aparecer. Ela fala assim que os seres humanos, a gente acaba exercendo um poder muito grande sobre os outros, né? Às vezes um poder de vida e morte. E aí, do ponto de vista fisiológico, os seres humanos eles vão se reproduzindo, né, de forma, né, semelhante aos animais, mas que a gente se diferencia quando a gente tem aí um cuidado sobre a sobrevivência e a maturidade emocional dessa criança, né? É uma preocupação que não acontece na vida animal, dos seres animais. Então, nós temos, então, que sermos cuidados quando crianças, do ponto de vista fisiológico, que é o bebê, né? A alimentação, né? Higiene, saúde, o calor, a estimulação do seu desenvolvimento, a estimulação tátil, se está frio, se está calor. Então, esses são os cuidados que a gente tem que ter. E os cuidados emocionais é a necessidade emocional básica do ser humano, né? Sem a qual ela não sobrevive, né? E aí ela pode desenvolver aí uma dependência, de poder contar com o outro, né? De ter aí acolhida, né, as suas necessidades psicológicas, emocionais, nessa circunstância, né, com esse olhar, né, de contar com o outro para o seu desenvolvimento, ou ser negligenciada também nesse aspecto, né, nesse aspecto psicológico. E aí, quem são os nossos primeiros cuidadores, né? São os nossos pais, as pessoas que fazem essa função. Daquela criança que foi criada pelos avós, são os avós. Daquelas crianças que não têm um pai ou uma mãe, ou vivem em algum lar, algum ambiente institucional, às vezes os próprios dirigentes, os funcionários daquela instituição que cuidam daquela criança, ou os próprios, quando tem a família ali estruturada, pai, mãe, né? Esses são os responsáveis por apresentar o mundo para os filhos. Então, quando eu estou aqui com meu filho, apresento para ele esse mouse, eu estou dizendo para ele para que serve esse mouse. Se eu só falar para ele, filho, isto é um mouse, ele não vai entender. Agora, se eu explicar para ele para que serve, se eu jogar no chão, ele vai quebrar, ele vai perder o uso, e eu não vou mais conseguir usar o mouse para aquilo que eu preciso. Então, como é que eu estou apresentando para o mundo o mouse para o meu filho? Isso é, assim, uma coisa básica, mas se você levar isso para todos os aspectos, como que eu apresento o mundo para os meus filhos?
como eu apresento como são as relações, como eu apresento como são os sentimentos, como eu apresento como as pessoas se comportam, como as pessoas são diferentes, né? E então nós temos essa responsabilidade, porque nós servimos de ponte, né, da relação do mundo com a criança, né? E vice-versa. Então nós somos os responsáveis por isso. E as crianças dependem de nós. E o que é esse depender? Né? Então, depender é sempre uma relação, assim, nem sempre boa, porque é um se sujeitar, né? É um se submeter à vontade do outro, né? Então, quando tem um ser aí que é muito frágil, impotente, né, na situação, enquanto tem um outro polo que é muito potente, decididor, que toma as decisões, que faz acontecer, que pega a frente, que faz, né? Então, é sempre uma relação de dependência, né? Então, isso nem sempre é uma situação confortável, mas a criança não tem essa noção. Mas nós, como adultos, sabemos, né? Muitas vezes, quando nós temos aí alguma doença, ou já atingimos uma idade em que a gente acaba dependendo dos nossos filhos, e aí, por exemplo, as pessoas mais idosas, elas falam, os idosos voltam a ser criança, porque eles voltam nessa situação de dependência, né? De depender, às vezes, dos cuidados básicos, como eu falei, alimentação, higiene, e até dos cuidados mesmo afetivos, psicológicos, de cuidar da saúde, né? Olhar e prestar atenção para a saúde desse ser dependente de nós. E para os adultos sempre é uma situação pior, porque ele já tem essa elaboração do que é essa dependência, de como isso é desconfortável, né? Nem sempre depender do outro ela vem mesclada com esse sentimento, às vezes, de vergonha, de meio se sente humilhada, né? Vamos pensar em um idoso que está acamado, que não consegue mais se banhar, tem que ser trocado fralda, dado banho. Então, é uma situação de dependência bastante desconfortável. Mas aqui o nosso foco é na criança, mas o que eu quero dizer é que há sempre nesse cuidar do outro, como ela fala, há sempre um poder de vida ou morte. Quando a gente está cuidando de alguém, a gente tem esse poder de fazer essa pessoa ter uma vida plena ou de fazer com que essa pessoa tenha sofrimentos e marcas, imprimir marcas nessa pessoa, seja ela criança, seja ela idosa, ou seja ela uma adulta que depende de cuidados, como as pessoas que têm alguma deficiência, né, algum transtorno, alguma deficiência mental, tem aí, exigem cuidados, né? E aí a gente acaba tendo esse poder sobre ela. Então, ela traz assim, vai descrevendo as crianças, né? Ela fala da criança, por exemplo, como ela é valorizável, né? Então, uma criança, ela não nasce com a sua autoestima, nem com a sua noção de valor pessoal. Ela vai absorver essa noção de fora para dentro, né? O seu valor pessoal, ela vem de como nós, como os pais, nos referimos a ela. Então, no início da vida, às vezes pode ser uma coisa, né, na primeira infância, isso pode ser uma coisa que pode marcar a criança, né? Se a gente olhar aí para o desenvolvimento infantil, passo a passo dessa criança, há mães, por exemplo, que vão promovendo a autonomia da criança, ou tem mães que vão cercando, despersonalizando essa criança. A criança vai crescendo, vai passando, né, as fases do seu desenvolvimento, mas as mães ainda continuam trazendo as crianças, tratando-as de maneira infantilizada. Então, vão despersonalizando, porque quando a criança vai criando a sua personalidade, com o passar do seu desenvolvimento, ela vai construindo a sua identidade, as mães tratam de trazê-la para o modo infantil, né? E isso acaba prejudicando o seu desenvolvimento psíquico, isso deixa uma marca na sua psique, na psique da criança. Há outras mães que são aí negligentes, né? Quando eu falo mães, entendam mães, pais, cuidadores, avós, todos. Há pais que são muito negligentes e que empurram a criança para ser autônomas em tempos muito precoces, né? Então, às vezes abandonam, negligenciam o cuidado quando a criança ainda necessita de cuidado, ela ainda não tem tempo
não está no tempo ainda dela ter a autonomia que ela precisa, mas os pais vão empurrando isso, apressando isso. Então, nenhuma coisa nem outra é boa, né? Então, a gente precisa ter esse parâmetro de olhar e prestar atenção, né? Quando é que as crianças precisam, né? Dar as doses certas. E para os pais que têm filhos, e como a gente não tem nenhum manual, e as mães não nasceram com a paciência, nem com os manuais, né, para educar os seus filhos, não é raro, e hoje a psicologia ela também tem um olhar muito voltado para isso, para desenvolver, né, nas mães, a gente tem muitos grupos de mães, psicólogos que trabalham com mães para desenvolver habilidades sociais para as mães educarem seus filhos de maneira mais assertiva, né, de forma a preservar a saúde emocional e física dessa criança. Então, tudo depende de como a gente vai fazer essa criação, né? Então, a criança, ela não tem esse valor, e esse valor de amor vem de fora para dentro na primeira infância. Outra, a criança, ela é vulnerável, ela é devassável, ou seja, ela não tem um sistema de defesa, né? Então, ela não tem aquelas fronteiras muito delimitadas, ela não tem nada disso desenvolvido. Então, depende dos pais de protegê-la. Então, essa falta de limite entre o eu e o outro faz com que as crianças sejam, às vezes, vão para um lado ou para o outro, ou às vezes elas crescem de maneira e se tornam, na adultez, pessoas muito egocêntricas, porque as fronteiras, os limites não foram bem definidos durante a sua formação da sua identidade. Por quê? Porque foram crianças que foram deixadas muito vulneráveis, então elas acabam crescem ou dependentes ou muito egocêntricas, quando elas foram super protegidas, achando que o mundo todo gira em torno delas e que as pessoas estão ali para atender aos seus desejos para o resto da vida, né? Então, são crianças que crescem, às vezes, com muita demanda, são crianças que desenvolvem aqueles tiques, né? Tiques faciais, às vezes desenvolvem síndromes, porque são excessos de demanda ou negligência, né, das quais as crianças são expostas. Uma outra característica da criança, como ela é imatura, ela é imperfeita, então ela é descoordenada, ela bate, ela se quebra, ela derruba coisas, ela quebra coisas em casa, ela faz barulho, ela briga dentro do carro, né, é aquela criança que incomoda, né, porque isso é da criança, isso é da criancice, né, faz parte da criancice. E aí muitas famílias que são ali, né, disfuncionais e que não têm esse olhar para a criança, prestando atenção nela como um ser infantil, acabam exigindo dela e dando coordenadas para ela que, se ela não agir, não for e não fizer aquilo de acordo com os adultos querem, elas não serão amadas. Então, convencionam o que elas fazem ao merecimento do amor ou não. Então, se você fizer isso, eu não te amo mais. Não faça isso que a mamãe não gosta, assim a mamãe vai chorar, assim a mamãe fica triste, assim a mamãe não te ama mais. Então, não é raro a gente ouvir essas frases. Então, a criança cresce, isso vai sendo impresso no seu psiquismo, nas suas elaborações, nos seus elementos internos, de que o valor dela depende do que ela fizer ou deixar de fazer. Então, ela cresce assim num lugar muito, numa linha muito tênue, né, de ser adequada ou inadequada. Então, quando a educação às crianças ela está vinculada ao afeto ou amor, né, isso gera no adulto uma necessidade de agradar, uma necessidade de ser perfeita. Por quê? Porque se ela não for assim, ela não vai ser amada. Porque ela cresceu, a identidade dela, a personalidade dela foi formada com base nessa idealização, né?
de atender a expectativa. Eu preciso atender a expectativa do outro, meu pai, minha mãe, as pessoas que me criaram, que cuidam de mim, porque senão eu não serei amada, eu serei abandonada, não vão me amar, eu vou ser esquecida, eu vou ser negligenciada. Então, quando adulto, elas reproduzem esse padrão. E elas crescem aí de forma inadequada, né? Não conseguem lidar com essas questões. Isso tudo perturba, né, as crianças, né? Causa aí aprendizados, né, que são muito equivocados. A criança, ela tem também uma forma de pensar muito concreta, né, muito radical. Então, é 8 ou 80, ou é sim ou não, ou é bom ou é ruim, ou se não for agora, não vai ser nunca mais. Então, isso também são condições muito extremadas, né? E isso tudo não é bom. Pensar um pouquinho que Piaget, né, que foi um dos estudiosos do desenvolvimento humano, ele fala que a partir dos 8 anos, as crianças começam, então, a entender as experiências separadas, né, e as diferenças aí entre elas, né, entre as fases de desenvolvimento muito definidas, né? Piaget coloca as fases do desenvolvimento humano muito divididas em faixas de idade. Essa é uma característica do desenvolvimento humano segundo a ótica de Piaget. Ele fala que a partir dos 8 anos, a criança começa, então, a entender as experiências e separá-las do que é bom, do que é ruim, e do meio termo, que nem tudo é tão ruim, que nem tudo é tão bom, nem tudo não pode ser agora, mas não quer dizer que nunca será. Se eu não posso te dar um chocolate agora, talvez amanhã eu possa te dar. Então, não quer dizer que o fato de eu não dar hoje, você não terá nunca. Então, são várias nuances aí da educação da criança que se revela nesse adulto de modo disfuncional, né? Então, aí ela traz aqui, né? Essa dependência, então, desse ser humano, né? Significa o quê? Quando a gente precisa cuidar, né, dessa criança. Faça-nos sentir preciosa, né? Importante. Providencie o que precisa, o que é necessário para que ela seja autônoma, né? Dentro da sua faixa de possibilidades, né? Para lidar com essa autonomia, sem apressar essa autonomia da criança, de forma que não seja negligente, né? Que os pais não sejam negligentes, mas cuidadores, olhando para a sua autonomia dentro do tempo, né? Correto. Dediquem tempo e atenção para poder ajudar a definir seus próprios limites, né? E obter informações de que ela precisa para saber lidar com a realidade e com as suas próprias necessidades. Então, vai pondo limites, vai mostrando uma hierarquia. Hoje a gente vê crianças que não têm esses limites, não conhecem a hierarquia familiar. Dentro da abordagem sistêmica, a gente olha muito isso, né? Olha para a família como um sistema, como se funcionasse como uma engrenagem, né? Uma rede de sistema de cuidados. Então, a gente fala muito dessa hierarquia familiar e que é necessário para a criança entender. E a gente vê famílias hoje, né, crianças decidindo onde o pai vai sentar, onde a mãe vai sentar, não, aqui é o meu lugar, ou seja, a hierarquia toda, né, trocada. As crianças decidem as coisas em casa, elas é que definem o tempo, elas que decidem o que elas querem fazer, o que elas vão comer. Se não tiver isso, eu não como. Se não for assim, eu não sento. Se não tiver a minha cadeira, eu não sento. Então, assim, é uma hierarquia trocada. Então, os pais são, eles dependentes dos filhos. Eles são escravizados pelos filhos, porque os pais são... essa é uma forma de negligência também. Quando você, que é pai, que tem o saber e a elaboração suficiente para dar o limite para a criança e você não faz, você está sendo negligente com essa criança. E saiba, essa sua negligência vai resultar lá quando ele for adulto, num adulto disfuncional, que vai ter sentimentos de abandono, insegurança, relacionamentos também disfuncionais, porque ele vai reproduzir essa
Ele vai introjetar e vai reproduzir essa sua educação, essa sua formação nas suas relações, nas relações sociais. Então, pode ser aí um adulto que não consegue receber ordens, não consegue trabalhar como um subordinado numa empresa, um adulto que é muito controlador, acaba sendo muito controlador na família, no relacionamento. Então, ele oscila entre ser muito negligente ou ser muito controlador. Então, são as marcas que vão sendo postas no ser humano desde a infância. Então, que nós sejamos mais coerentes, consistentes, né, previsíveis, né, para que a gente ensine e haja sempre da mesma forma, ou seja, crie rotinas. As crianças precisam ter uma rotina, elas não podem elas decidirem o que elas querem fazer a qualquer hora, elas precisam ter uma rotina e elas saberem que elas precisam obedecer, que há uma hierarquia de pai e filho. E a gente precisa também reconhecer as nossas falhas perante as crianças, para que elas também percebam em nós um ser humano, e não um ser autoritário, mas um ser humano que está ali exercendo seu papel de pai, mãe, educando, mas que a gente também erra, que a gente falha, que o que eles têm ali de elaboração, por mais que não sejam a elaboração como a nossa, mas que também a gente precisa considerar. Então, quando a gente for falar com essa criança, a gente precisa escutar o que ela está também nos falando, né? Abaixar para olhar e falar com ela de igual para igual, e não de adulto para criança, como um ser autoritário, mas como alguém que está ali, né? A gente precisa agachar e falar com a criança, olho nos olhos, para que elas entendam que nós estamos aqui voltados para ela, que nossa atenção está voltada para ela, que ela é importante, que o que ela está falando pode não ser correto, mas eu estou aqui para te ouvir. Mas depois eu vou pontuar, eu vou dizer se está certo ou está errado, e você vai ter que ouvir, porque eu sou sua mãe e eu sou seu pai. Então, essa hierarquia que precisa ser respeitada, e a gente consegue isso no diálogo. E quando isso não acontece, chega o adulto, então, disfuncional nas suas relações. E aí, como que é isso? É o que eu falei, chega num relacionamento consigo, com o mundo, com o namorado, com a namorada, ou vai ser uma pessoa controladora. Por quê? Porque às vezes lá na infância teve um pai muito ausente, às vezes um pai com um vício, a mãe, né, com um vício no álcool, né, um alcoolista, uma mãe muito abusiva, narcisista, controladora, uma família com muitas brigas, disfuncional, muito desorganizada. E aí a criança, né, cresce com esse registro na cabeça, né? E isso vai fazendo com que ela sabe que naquele momento ela não tem um controle, e ela cresce com uma ideia de que no seu relacionamento ela precisa controlar, porque já que ela não conseguiu controlar e não recebeu o controle quando ela era criança, porque ela foi negligenciada por esse pai alcoolista que estava fora, ou pelas brigas constantes, ela não era ouvida enquanto criança, por uma mãe ausente ou narcisista, ela cresce com essa ideia de que ela agora tem que assumir o controle de tudo. Então, ela vai desenvolvendo, ela vai dando sinais já desde a adolescência desse adulto controlador que vai ser. Ou, quando não controlador, pode ser um adulto vitimizado, que se vitimiza, coloca sempre a responsabilidade do que está acontecendo no outro. Então, é sempre o outro que é responsável pelos meus dissabores, pelos meus problemas, minhas questões. Ela se conecta com pessoas que tendem a negligenciá-la em relações abusivas, onde ela, então, não assume nenhuma responsabilidade. Então, aconteceu isso porque eu não fui cuidada, porque não é uma responsabilidade minha, eu não sei fazer isso, delega coisas para o parceiro, né? Imprime no parceiro conteúdos que são dela, né? Então ela não se responsabiliza, muito pelo contrário, ela é sempre a vítima de tudo. Então é como se o mundo conspirasse contra ela. Ou ela vai se ligar a uma pessoa sempre de modo a fazer tudo para agradar. Então, ela é uma pessoa que precisa agradar sempre.
Então, essa também é uma crença que o adulto, esse adulto aí já lá na infância, marcado às vezes por uma necessidade, né, de agradar desde criança. Então, quando eu falei quando, né, os pais educam os filhos e querem corrigi-lo ou puni-lo, fazem essa ameaça, né, de se você não fizer isso, eu vou te punir, tirando o amor que eu tenho por você. Se você fizer isso, eu não te amo mais. Não faz isso que a mamãe não gosta. Olha, a mamãe vai ficar chateada, a mamãe vai chorar. Assim eu não gosto, assim eu não te amo mais. Então, as atitudes da criança, elas estão vinculadas ao amor, ao afeto que elas vão recebendo. Então, quando falta o afeto, elas crescem com essa necessidade forte de ter que agradar. E para ter que agradar, ela sai da sua autenticidade. Ela passa a usar máscaras nos seus relacionamentos somente para agradar o outro, para tê-lo ao seu lado. Ou ela fica evitando, né? Ou é uma criança que também, né, deixou aí, foi negligenciada, ela não se sentiu, ela não foi estimulada a ser autossuficiente, a ser autônoma. Então, ela cresce evitando, ela cresce uma pessoa fria emocionalmente, porque ela não conseguiu, durante a sua formação da sua identidade, ela não recebeu os vínculos afetivos necessários, né? Foi uma criança que foi educada por pessoas que não demonstravam afeto, emoção, amor, né? Onde havia apenas regras para serem cumpridas como filho. Então, ela cresce sem conseguir ou com dificuldade para se vincular afetivamente ao outro, com uma maneira mesmo de não sofrer, né? De não reviver as memórias, né, da infância. Ou cresce uma criança insegura, como eu falei, né? Indecisa, não consegue tomar decisões, tem dificuldade de tomar decisões, inseguras nas suas relações. Então, sempre também reportando aí a infância, né? Um pai ausente, uma mãe negligente, uma mãe narcisista. Então, a criança, assim, crianças, por exemplo, que dormem na cama dos pais por muito tempo, além do necessário, crianças super protegidas, elas crescem crianças inseguras, indecisas, como se ela ainda precisasse da defesa dos pais, da proteção dos pais. Então, elas acabam projetando, né, idealizando a sua relação amorosa, desejos, afetos que ela não recebeu lá quando ela era criança. Então, essas são algumas características desse adulto aí dessa criança, né, em sofrimento, que aparece aí nem sempre tão oculta no adulto, né? Que aí vem para os nossos consultórios, para os nossos atendimentos, sempre com queixas, e a gente precisa olhar lá para a infância para saber da história dessa pessoa. E aí, por que eu estou falando isso hoje, né? Esse vídeo vai ficar gravado aqui no meu canal do YouTube, Silvia Maia Furtado, psicóloga Silvia Maia Furtado. Vou deixar no meu canal do YouTube, vou deixar no meu Instagram também. Mas lembrando que no meu grupo terapêutico, A Mulher que Habita em Mim, esse grupo terapêutico ele é importante porque ele resgata a mulher que habita dentro de nós. E quando eu falo a mulher, é porque é um grupo voltado para mulheres, são grupos pequenos, de 5 mulheres apenas, onde a gente perpassa todas nessas nuances do ser humano, dessa mulher, como essa mulher se formou, como ela chegou aqui, né? Da onde ela veio, qual a história dela, qual é a sua criação, quais foram os seus atravessamentos, quais foram as experiências que a marcaram e marcaram o seu psiquismo e que hoje a fazem se relacionar de modo X ou Y. Então, é resgatar a mulher que habita dentro de nós para a gente poder viver com mais saúde física, emocional, sexual, principalmente, né? Para a gente se libertar sexualmente, para a gente conseguir elaborar laços de intimidade e conexão com o nosso ser amado, com aquele que a gente ama, com aquela pessoa que a gente deseja, para que a gente fique
tome uma posição no mundo, tome um controle sobre nós, que a gente possa decidir sobre nós e que a gente não mais delegue ao outro a decisão sobre nossos desejos, nossos corpos, as nossas vontades. Tá bom? Era esse o recadinho, espero que vocês curtam, compartilhem com suas amigas, com seus amigos, com os pais que estão criando, tendo aí crianças aí na primeira infância. Você que vai se casar, que você é jovem, que ainda está só namorando, um dia você vai ter filho, guarde esse vídeo, assista e memorize essas informações. Vai servir para você, para educar filhos mais saudáveis, para a gente poder mudar o mundo. Beijo, tchau!